Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do curso de extensão Meio Ambiente e Divulgação Científica. Meu nome é Juliana Tostes e eu gostaria de agradecer a presença de todos que se inscreveram e representam diferentes instituições. Nós temos professores da rede pública e privada, estudantes de vários campos do UFRJ, líderes comunitários, biólogos, militares, pedagogos, pesquisadores, agricultores, analistas e gestores ambientais, arquitetos. Temos representantes do Instituto Federal do Paraná, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto Federal Fluminense, do Instituto Federal de Rondônia, da UFRJ, da Unirio e do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP. Além de muitos que não se inscreveram, mas estão aqui nos prestigiando. Diversos servidores da Prefeitura de Pinheiral, do Hospital Municipal, até o prefeito do município veio nos prestigiar. A todos, nosso muito obrigado. E você, de qual instituição que você representa? Qual é a sua cidade? Comenta aí pra gente no chat, a gente quer conhecer cada um de vocês. Enquanto vocês escrevem, eu gostaria de compartilhar com vocês uma ótima notícia. O nosso curso tem sido um sucesso e atingiu todas as nossas expectativas. Tivemos aproximadamente 500 inscritos. E o nosso último vídeo sobre queimadas, que foi o evento da semana passada, teve 627 visualizações em 24 horas. Esse resultado é fruto da participação de vocês e também porque esse evento foi planejado com muito carinho, com cada detalhe, para levar até vocês debates relevantes e atuais sobre diversos temas que influenciam diretamente as nossas vidas, sempre com a presença de especialistas no assunto. Isso para a gente é muito importante, pessoal, principalmente no momento em que a gente vive um negacionismo da ciência e de fake news, que infelizmente tem ganhado muito espaço. Dessa forma, a gente resolveu abrir esse momento para a gente compartilhar conhecimento de qualidade com cada um de vocês. Por isso, dando continuidade à discussão sobre queimadas, realizada na semana passada, no dia de hoje, nós falaremos sobre um tema muito importante, que afeta diretamente as nossas vidas. A mesa de hoje foi intitulada O impacto das queimadas na saúde em um contexto de pandemia. Essa mesa foi organizada com o objetivo da gente popularizar o conhecimento científico em relação ao tema, estimular um processo de conscientização e a gente pretende, de fato, que haja uma prevenção às queimadas, que elas deixem de acontecer. Para tanto, a gente convidou 2 grandes especialistas no tema, a doutora Sandra Kohn, pesquisadora da Fiocruz, e o doutor Edson Marques, diretor do Hospital Municipal de Pinheiral. Doutora Sandra e doutor Edson, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por vocês nos doarem seu tempo e seu conhecimento na noite de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado a você. Muitíssimo obrigada, Juliana. Que bom que vocês estão aqui na noite de hoje. Bom, antes de começarmos, gostaria de reforçar alguns avisos ao público que está nos assistindo pelo YouTube. Preencham a lista de presença, será fundamental para vocês conseguirem o certificado. O link constará no chat após 1 hora de início da apresentação dos palestrantes. Todas as perguntas podem ser realizadas pelo chat do YouTube e serão passadas para o palestrante ao final da apresentação. Pedimos que ele escreva a palavra pergunta mais o nome antes de escrever seu questionamento. Bom, então vamos lá? O nosso evento será estruturado da seguinte maneira. A primeira pessoa a nos prestigiar com sua fala será a doutora Sandra. Em seguida, o doutor Edson, e após a fala dos dois, abriremos para as perguntas. Então, vamos lá com a doutora Sandra. A doutora Sandra tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Controle da Poluição Ambiental pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e doutorado em Geociências e Geoquímica Ambiental
pela Universidade Federal Fluminense. Ela está lotada na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e atua em programas de pós-graduação de mestrado e doutorado em Ciências Ambientais da Universidade Estadual de Mato Grosso e da Fiocruz. Atua na área de avaliação de risco à saúde humana, ecotoxicologia, enfim, diversas áreas relacionadas à saúde. Coordena projetos de pesquisa e atua como pesquisador em projetos interdisciplinares com diversas instituições no Brasil, além de projetos internacionais em universidades no Reino Unido e Suíça. Além disso, é representante do Brasil no grupo de trabalho do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e é integrante da parceria Fiocruz, o Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiental da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. É um currículo, gente, sem sombra de dúvida, de peso. Pode começar a sua apresentação, doutora Sandra. Muitíssimo obrigada, Juliana. Boa noite a todos e a todas. É um prazer poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque nós estamos realmente vivendo um período de muita poluição atmosférica, não só devido às queimadas, mas principalmente devido às queimadas. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente trocar um pouquinho de experiência, né? Agradeço muito o convite. Vocês podem, por gentileza, colocar a minha apresentação? Só um minuto. Pode colocar na primeira, por favor. Ok. Inicialmente, vocês sabem que as queimadas, elas fazem parte, né, do conjunto de fontes de poluição atmosférica. Então, o meu primeiro slide é só para situar o público quais são as principais fontes de poluição do ar, né, que vão interferir na saúde humana, direto ou indiretamente. Então, nós temos, e esse slide ele mostra isso, nós temos as indústrias, e vocês estão próximas de uma, inclusive, aí, né? Nós temos as indústrias, que elas liberam para a atmosfera vários compostos químicos e também elementos, alguns deles, inclusive, carcinogênicos, ou seja, que podem causar câncer, devido à sua composição química. Nós sabemos que os poluentes oriundos dos automóveis, por exemplo, né, do setor de transportes, ele também contribui muito para a poluição atmosférica, principalmente nas áreas urbanas. Nós temos a questão das queimadas, que também chega nas áreas urbanas, nós vamos falar daqui um pouquinho, né? Nós temos o agronegócio, que a pulverização do agrotóxico também vai chegar nas populações urbanas, mas também na rural, e são poluentes extremamente danosos à saúde. Nós temos a construção civil, nós temos a construção de estradas, a mineração, enfim, são muitas as fontes de poluição atmosférica. Hoje, nós vamos detalhar um pouquinho a questão das queimadas, mas vale ressaltar que 80% da população mundial hoje, ela vive nas áreas urbanas. Então, isso também traz um incremento para a poluição atmosférica e, consequentemente, para as doenças nas áreas urbanas. A poluição, seja ela oriunda dos combustíveis fósseis, seja das indústrias, seja das queimadas, né? O material particulado, tanto o material particulado fino, que são nanopartículas, quanto o PM10, que também é um tipo de material particulado, mas não tão fino quanto
o 2,5, né? Nós temos limites que são estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, mas os órgãos ambientais também devem seguir a mesma legislação, coisa que não acontece no Brasil. Anualmente, nós temos um total de 7 milhões de mortes que estão relacionadas à poluição do ar, no ambiente e no domicílio. Considerando que as nossas questões econômicas, né, elas estão, principalmente nos últimos 4 anos, dentro de um processo realmente de recessão econômica, qual foi um dos resultados dessas questões? É o aumento do uso principalmente, né, da lenha para cozinhar, e isso aumentou muito a poluição dentro das casas, que nós vamos falar mais adiante também. Então, nós precisamos garantir melhores condições de qualidade de vida, para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida mais saudável, melhor qualidade de vida e, principalmente, não estar procurando os serviços médicos diariamente. O próximo, por favor. Agora, eu vou me concentrar na questão das queimadas, que é um tipo de poluição atmosférica também. E eu vou detalhar mais a questão da Amazônia Legal, que acredito que todos que estão participando dessa live já ouviu falar um pouquinho do que está acontecendo na Amazônia atualmente. Bom, vamos falar um pouquinho da dimensão da Amazônia. A Amazônia, ela tem uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, uma população em torno de 23 milhões, incluindo as comunidades indígenas. Ela representa 1/3 da América do Sul, a Bacia Amazônica. É uma região que agrega mais de 800 municípios, 9 países, dos quais 69 estão na Bacia Amazônica do Brasil. 20% da água líquida da Terra, 1/3 da produção mineral. O Rio Amazonas tem mais de 7 mil tributários. São contribuições, rios que desaguam no Rio Amazonas. Cerca de 900 mil indígenas. Esses 900 mil indígenas, eles compreendem que 305 etnias, das quais em torno de 57% em terras indígenas homologadas. 192 línguas são faladas na Amazônia, principalmente devido às 305 etnias. Né? A Amazônia é o último grande bioma mundial com floresta em pé. É o maior banco genético do mundo. A floresta é o local do planeta com maior número de vírus, fundamental regulador das mudanças climáticas globais. Próximo, por favor. Próximo. No entanto, o desmatamento, para que a gente entenda o processo de queimadas na Amazônia, nós temos que falar um pouquinho de desmatamento, porque nós temos queimadas, porque o que antecede a queimada é o desmatamento. Então, o processo de desmatamento, ele começou no início da década de 70, a partir do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi em 72. Bom, quando teve início, né, as medidas do desmatamento, que ainda eram com muitas incertezas, hoje nós temos uma situação privilegiada no mundo, mas em 75 nós não conhecíamos bem
como é que se dava esse deflorestamento, né? Ou seja, o desmatamento, e nós conseguimos quantificar, o governo conseguiu quantificar, os pesquisadores, que em 1975 nós tínhamos perdido 0,5% da região da Amazônia. Em 1988, bom, na década de 70, nós tivemos uma aceleração do crescimento econômico e, infelizmente, com todo um projeto de desenvolvimento e um incentivo, principalmente aos pequenos e médios agricultores da região sul e sudeste do Brasil, principalmente da região sul, que fossem migrar para a Amazônia, nós tivemos um desmatamento, uma perda de floresta de 5%. E agora, em 2018, essa perda de floresta foi novamente quantificada e hoje nós estamos em torno de 20%, 21% de perda da floresta amazônica, o que é lamentável, porque todos aqueles atributos que eu coloquei são extremamente importantes para uma nação e para uma população, né, de cerca de 230 milhões de habitantes que nós temos no Brasil. E por que nós temos um desmatamento tão extensivo na Amazônia? Bom, a Amazônia, além de tudo aquilo que eu coloquei, ela tem grandes projetos de empreendimento. O potencial hidrelétrico da Amazônia, 42% da energia gerada para o Brasil está na Amazônia. O agronegócio que pega o bioma amazônico e o cerrado, e pega uma parte também do Pantanal. A pecuária, a exploração do carvão, a exploração mineral, 30% da exploração mineral do Brasil vem da Amazônia. A gente pode observar nesse gráfico, onde o vermelho reflete a produção mineral do Brasil e a linha azul reflete... O próximo slide, por favor. O próximo, a linha azul, reflete a produção mineral da Amazônia. Então, nós temos uma riqueza nesse bioma fantástico, mas, infelizmente, nós temos também grileiros, nós temos aqueles indivíduos que exploram a Amazônia de uma forma não correta. Nós temos o garimpo de ouro, garimpo de diamante, pedras preciosas, algumas madeireiras que destroem totalmente a floresta, infelizmente. Esse mapa aqui, ele mostra a quantidade, a letrinha está muito pequena, não dá, mas o que ele mostra é exatamente os projetos que eu coloquei, ele mapeia a distribuição dessas características, né, desses atributos que eu coloquei no mapa. Então, eu já coloquei, não há problema nenhum. Vamos para o próximo slide. Bom, então, esses fatores, nós temos uma política industrial que, infelizmente, ela não vem seguindo, principalmente nos últimos, eu diria, entre 10 e 5 anos, a política ambiental do Brasil ela ficou muito flexível, né? E hoje, os estudos de avaliação de impacto ambiental, na verdade, eles não estão cumprindo a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, dentro dessas várias políticas que nós temos, a política agrícola, a política de uso do solo, que é a que mais contribui para o desmatamento da Amazônia e as queimadas, né? A pecuária, a política de urbanização sem planejamento, a política energética industrial, nós temos novas usinas, a diesel e a carvão sendo fomentadas na Amazônia, infelizmente. Então, eu diria que nós temos uma política ambiental na contramão do mundo. O próximo, por favor. E o próximo slide, ele mostra isso.
Para quem acompanhou e está acompanhando o que aconteceu no mundo, principalmente na Europa, inclusive na Ásia, desde o início da pandemia, nós tivemos uma redução do lançamento dos gases de efeito estufa, né, das emissões dos gases de efeito estufa, em torno de 2/3. E, por incrível que pareça, o Brasil apresentou uma elevação dessas emissões em torno de 46%. Então, veja, enquanto o mundo apresentou uma redução das emissões dos gases de efeito estufa desde o início da pandemia da Covid, exatamente porque, devido, né, à política que foi implantada em vários países, no sentido de redução das atividades econômicas, as quarentenas nos vários países, isso fez com que nós tivéssemos uma das maiores reduções dos gases de efeito estufa. Mas o Brasil foi exatamente o contrário. Nós tivemos um crescimento de 46% em relação ao mesmo período de 2019. Né? E a principal fonte é exatamente a mudança de uso do solo. Ela contribui com 44% em relação às outras atividades brasileiras, né? As atividades econômicas, em relação às emissões de gases de efeito estufa. E, principalmente, o CO2, o metano muito ligado à questão da pecuária. O próximo, por favor. E aqui nesse gráfico, nós podemos observar exatamente o crescimento, né? Esse roxinho é 2020, como cresceu o desmatamento na Amazônia. E os principais estados responsáveis por esse crescimento, nós temos o Pará, o Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, e o Acre, no início da pandemia, até mais ou menos final de julho, ele teve uma ação, que realmente uma ação governamental que conseguiu, pelo menos, controlar as queimadas, né? Mas o desmatamento, infelizmente, não. Então, a gente observa também que alguns estudos que saíram recentemente na revista Science, eles chamam atenção para o seguinte fato: somente 2% das propriedades rurais da Amazônia e do Cerrado são responsáveis por mais de 60% do desmatamento ilegal praticado, e que 20% das exportações de soja e 17% de carne são provenientes exatamente desses 2%, né? E exatamente esses 2%, eles estão contaminando muito a imagem do Brasil lá fora. Então, ele deu o título a esse artigo na revista Science, As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro. Porque, obviamente, nem todo empreendedor implementa uma política, eu diria que uma política tão suja, que faz tão mal a todos os povos da floresta e a todos nós, e a nossa imagem também. Então, esse desmatamento ilegal, né, além do que eu coloquei agora, né, relacionado com esses 2%, ele está associado também à especulação e grilagem de terras públicas na região amazônica. E somados à exploração predatória da madeira, do garimpo e algumas outras atividades ilegais. O próximo, por favor. O próximo gráfico, ele mostra também, em vermelhinho, né, as barras em vermelho, como, e vai até setembro, né? Nós estamos em setembro, ele mostra como o desmatamento da Amazônia cresceu agora em 2020. Bom, na verdade, ele começou a crescer desde 2018.
Agora, em 2020, ele teve esse pico, mas ano passado, se vocês lembrarem, inclusive eu estava numa reserva indígena, a reserva Munduruku, no Médio Tapajós, e eu fiquei assustada, realmente, embora eu trabalhe na Amazônia há muitos anos, eu fiquei assustada com as queimadas. E mais assustada ainda, quando eu cheguei ao aeroporto de Belém, e todos festejando, eu não sabia o que era, e fui me informar por que tinha tanta gente festejando o quê? E aí eu fiquei sabendo que eles estavam festejando o Dia do Fogo. É muito triste, né? Um empreendedor que se presta a um papel desse, de destruição da natureza, de destruição das próximas gerações. Realmente é triste. O próximo slide, por favor. Então, aqui no gráfico das queimadas da Barrinha, a gente vê claramente que até mais ou menos 2018 já foi bem elevado o número de focos de queimadas, né? Mas agora que nós ainda nem terminamos, né, o período das queimadas, possivelmente ele irá até o final de outubro, principalmente se entrar a laninha, né? É uma possibilidade. Então, o que vai acontecer? Nós já estamos com uma quantidade absurda de focos de queimadas. E vocês estão acompanhando que não é só a Amazônia, né? O Pantanal também está queimando, e o gráfico ao lado mostra exatamente a magnitude desse impacto. O próximo, por favor. Então, o que acontece? Nós temos essa fumaça que hoje ela está, na verdade, ela já se deslocou, né, para a região sul do país. A gente consegue ver no slide do mapa do Brasil como a fumaça, que são esses pontinhos vermelhos, como a fumaça está se deslocando e se dispersando, ou seja, a sua capacidade de transporte ao longo não só da região norte, centro-oeste, mas chegando até o sul e sudeste. E essa fumaça, ela chega até o Rio Grande do Sul e chega à Argentina. A Argentina está passando por um processo de seca intensa também. Então, o que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivenciando queimadas da Amazônia, queimadas da Bolívia, queimadas do Pantanal, e que o sul e sudeste, e até a Argentina, vai receber exatamente esse conjunto, né, de queimadas de vários lugares, com características similares a esses poluentes. Então, é muito triste, né, a gente ver um cenário desse para uma região tão rica como a Amazônia. O próximo, por favor. Então, nesse próximo slide, o que a gente está chamando a atenção? Nós estamos chamando a atenção para a capacidade de transporte que é de milhares de quilômetros desses poluentes. O que a gente chama de fuligem, fumaça, smoke, né? Então, e chegando, como eu já coloquei, até o sul do Brasil, mas ao longo dessa trajetória desse transporte, essa fumaça ela vai modificando a química da atmosfera. Então, por exemplo, nós temos alguns poluentes que são poluentes secundários, né? E o que acontece? Nós temos, por exemplo, vamos falar aqui nos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, temos o ozônio, bom, nós temos uma quantidade imensa de poluentes, e eles vão modificando essa atmosfera, e a quantidade, porque óbvio que ela passa pelas áreas urbanas, que já tem poluentes também nas áreas urbanas. Então, juntando tudo isso que eu coloquei, mais as altas temperaturas, baixa umidade relativa, baixa precipitação, o que nós temos? Nós temos realmente condições totalmente desfavoráveis para a saúde humana. E nós não podemos esquecer, de hipótese alguma,
que a mudança climática, as mudanças climáticas, né, elas afetam diretamente a poluição atmosférica. Então, se nós combatermos a poluição atmosférica, nós teremos co-benefícios para as mudanças climáticas. O próximo, por favor. Bom, as mudanças climáticas associadas à poluição atmosférica das queimadas, ela traz impactos e efeitos para toda a sociedade. No entanto, os grupos mais vulneráveis, como as crianças, os idosos, as gestantes, as comunidades tradicionais, são os mais afetados. E, normalmente, são os mais pobres, que têm dificuldades de acesso ao serviço de saúde. As atividades ocupacionais, dificilmente, elas são fiscalizadas, ou seja, eles estão expostos também à poluição atmosférica, muitas vezes devido às suas atividades ocupacionais. Eles têm hábitos, como muitas vezes são fumantes, problemas sociodemográficos, um conjunto, né, de pessoas na mesma moradia, que vai fazer com que, principalmente, né, as doenças respiratórias, algumas, inclusive, podem ser infecciosas, podem passar para os demais membros da família. A questão do status nutricional, né, porque todos nós sabemos que as condições atuais de pobreza, da pobreza para a miséria realmente aumentou significativamente. Então, todos esses fatores vão contribuir para aumentar a vulnerabilidade biológica dessas pessoas em relação aos poluentes atmosféricos oriundos das queimadas. O próximo, por favor. Bom, aqui nós temos um slide que mostra exatamente que nós temos um efeito sistêmico na saúde, nós temos a questão das doenças cardiovasculares, que nós sabemos que as pessoas, principalmente aqueles acima de 45 anos, nós já conseguimos detectar efeito das queimadas no adulto a partir de 45 anos, que são as doenças cardiovasculares. Nós temos a questão da irritação da pele, as doenças respiratórias, como asma, bronquite, DPOC, as alergias, né? A irritação ocular, náusea, dor de cabeça, é uma série realmente de sinais e sintomas que os indivíduos expostos a essa fumaça, eles começam a se queixar, e muitas vezes eles nem chegam ao serviço de saúde por conta da dificuldade do acesso. Bom, aqui nós temos um esqueminha mostrando o seguinte: nós temos, né, quando nós estamos expostos às queimadas, e nós estamos respirando, logicamente, nós temos uma média de 900 respirações por hora, né? Partindo do princípio que não temos um quadro de asma, estamos, né, em situação normal, nós temos 900 respirações por hora. Vocês imaginam todos esses poluentes entrando no nosso organismo, né? E eles vão se depositar dependendo do tamanho da partícula que nós estamos inalando, porque o gás, ela não é uma partícula, é um gás, então entra e vai direto para onde? Para a corrente sanguínea, né? Então, o impacto da saúde, ele vai penetrar exatamente essas partículas, elas penetram profundamente nos pulmões e chegam às correntes sanguíneas. Então, esses poluentes, eles são responsáveis por cerca de 1/3 das mortes por acidente vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, que eu falei ainda há pouquinho, asma e câncer de pulmão, e 1/4 das doenças do sistema circulatório. Então, vocês vejam como é grave a questão da poluição atmosférica. Vocês sabem que a principal causa de morte no Brasil, de um modo geral, é a doença cardiovascular.
Então, uma parte dessa doença se deve exatamente à poluição atmosférica. O ozônio, o nível de ozônio no solo, né, produzido pela interação desses diferentes poluentes, lembra que eu falei que o ozônio é um poluente secundário? Então, nenhuma empresa, nem as queimadas, elas liberam ozônio, mas dependendo dessa química atmosférica, ou seja, dos poluentes que estão presentes, o ozônio vai ser produzido. E ele precisa de luz solar, ele precisa de radiação solar, e ele contribui diretamente para as doenças isquêmicas do coração, e o câncer também. Então, tudo isso representa o quê? Uma grande ameaça, né, para a saúde atual e futura. E por que eu digo futura? Porque alguns dos poluentes, a maioria, eles atravessam a membrana, exatamente a placenta, eles vão atravessar a placenta, e eles vão atravessar a barreira cerebral. Então, por isso que nós estamos verificando, através da literatura, mais recentemente, nos últimos 5 anos, várias doenças neurológicas associadas com a poluição atmosférica. O próximo, por favor. Bom, no período de 2004 a 2012, hoje, uma ressalva, hoje o Brasil é o 6º país com maior emissão de gases de efeito estufa, devido ao desmatamento. De 2004 a 2012, o Brasil conseguiu reduzir 80% do desmatamento e se tornou um líder mundial da agenda ambiental. O Brasil, ele teve uma redução de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 5 mil em 2012. E isso ocorreu com a demarcação de territórios, melhoria da capacidade de implementação da legislação, fortalecimento dos órgãos ambientais e, sobretudo, o combate ao desmatamento. Então, nós já mostramos no passado que temos condições de controlar o desmatamento. No entanto, o que estamos vendo agora é a destruição de tudo que foi conquistado, inclusive internacionalmente. Todos sabem que nós, atualmente, não temos mais o fundo da Amazônia, né? Que era aquele fundo com vários países da Europa, coordenado pela Noruega. Bom, então, a campanha de políticas públicas que está sendo desenvolvida pelo Greenpeace do Brasil, ele enfatiza que o governo não está freando a agenda ambiental, ele está acelerando a agenda antiambiental e tenta transformar a imagem sem mudar a realidade. Isso aí saiu recentemente, né? Agora, acho que foi sexta-feira passada, inclusive. E é uma realidade, e é muito triste que isso esteja acontecendo, porque isso tem um custo, que meu colega, que vai falar mais adiante, ele vai colocar essa questão do custo que tudo isso tem para toda a sociedade. O próximo, por favor. Então, no próximo slide, por favor. E aqui é só para dar uma ideia da quantidade de poluentes, né, que nós estamos inalando e respirando em função das queimadas da Amazônia. Bom, nós temos o monóxido de carbono, nós temos que tem um efeito muito grande, a capacidade dele, quando ele se junta ao oxigênio da hemoglobina, ele é muito mais estável do que o oxigênio da hemoglobina. Então, o que acontece? Ele vai causar um efeito para a saúde humana que o indivíduo ele perde a força, ele vai tendo problema de pressão arterial, inclusive, agora, né, o que está ocorrendo no Pantanal, isso aí é bem parecido em relação ao que acontece quando os animais, que não seja o homem, respira esses poluentes, o que acontece com esse organismo, né? Então, ele perde energia, ele perde a força e, consequentemente, ele se intoxica com todo esse conjunto de poluentes que nós temos aqui. Próximo, por favor. No entanto, infelizmente, nós não temos no Brasil, aliás, uma ressalva,
Só São Paulo tem um bom programa de monitoramento da qualidade do ar. Eu sei que aí perto de vocês têm algumas estações de monitoramento da qualidade do ar. No entanto, eu gostaria até de perguntar para vocês depois, qual o conhecimento que vocês têm da qualidade do ar diariamente? Porque isso que é importante. Não adianta você medir a qualidade do ar e colocar esse resultado numa gaveta. Nós precisamos tomar conhecimento do ar, nós merecemos, nós temos o direito de respirar um ar de qualidade. Nós pagamos nossos impostos, nós pagamos tudo, e não é pouco. Temos direito de ter uma qualidade do ar que não provoque um problema de saúde, seja para o feto, porque começa exatamente, né, com a gestante exposta aos poluentes, então começa na vida fetal, até a morte. Nós estamos respirando poluentes atmosféricos. Não é possível uma situação dessa que um país tão rico não tenha um programa de qualidade do ar que a gente pudesse ter orgulho de apresentar, mas nós não temos. A gente pode verificar aqui na Amazônia, nós não temos estação de qualidade do ar. O que nós fazemos, nós trabalhamos junto com a USP, com o professor Paulo Artacho, e então nós usamos os equipamentos, e quando nós estamos fazendo pesquisa, nós medimos. Mas não é um programa de monitoramento, é diferente. São Paulo tem um excelente programa de monitoramento. É o único estado que eu conheço que tem um programa contínuo, sistemático, porque não adianta você medir um mês, no próximo mês não mede, aí espera 6 meses, daqui a um ano mede de novo. Isso não é um programa de monitoramento. O próximo, por favor. Bom, a Covid, como eu já falei, né? A Covid, ela conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa na Europa, na Ásia. No entanto, no Brasil, ela conseguiu aumentar a emissão de gases de efeito estufa. E os estudos mostram o seguinte: para cada aumento de 1 micrograma por metro cúbico de material particulado na atmosfera, um aumento de 1, nós temos um aumento na mortalidade por Covid de 8%. Esses estudos foram feitos nos Estados Unidos, foram feitos em alguns países da Ásia, e foram feitos, se não me engano, foi no Reino Unido, né? Em Londres. Nós estamos iniciando um projeto, agora, na verdade, iniciamos hoje, com o mesmo objetivo. Quais são os efeitos sinergísticos que nós temos relacionados com a poluição atmosférica e o aumento da temperatura. Então, nós vamos fazer um estudo retrospectivo desde março, quando nós tivemos início, na verdade foi em fevereiro, né, que nós, aliás, 11 de março, que foi a Covid foi relatada pela OMS como uma pandemia, né? Foi finalmente aceita e discutida, enfim. Então, a infecção do SARS-CoV, nós já vimos o que aconteceu em Manaus. Nós tivemos uma corrida ao serviço de saúde e foi um caos. Então, a nossa preocupação agora com essas queimadas é exatamente que isso volte a acontecer. E não há serviço de saúde suficiente para toda a população que está sendo atingida pelas queimadas, seja no Pantanal, seja na Amazônia. Então, nós precisamos parar com essa atividade de desmatamento e queimada todo ano. Nós já sabemos que os primeiros sintomas da Covid são muito similares aos sintomas da intoxicação, do mal-estar que causa a exposição às queimadas. Então, o indivíduo, obviamente, principalmente agora com essa dúvida, bom, será que eu estou com Covid? Será que é efeito das queimadas? Mas, na dúvida, o indivíduo vai procurar, obviamente, vai procurar o serviço de saúde e tem que procurar
serviço de saúde. E não há serviço de saúde para todos. Então, isso é uma grande preocupação também. Bom, então, o próximo slide, por favor, ele mostra como todas as fases da vida o indivíduo está exposto à poluição atmosférica, através, né, seja do seu crescimento, seja das suas atividades. Então, desde a fase fetal, como eu já falei, né, a criança, inclusive em criança, os estudos internacionais, eles estão mostrando que a poluição atmosférica, ela também afeta as funções cognitivas, principalmente de aprendizado das crianças. Então, nós estamos comprometendo as próximas gerações. E nós somos signatários dos ODS, né? Então, o que acontece? Nós temos uma agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, nós temos os indicadores do desenvolvimento sustentável, os ODS, e nós não estamos cumprindo as nossas obrigações, nem nacionais, com relação à nossa sociedade, nem internacionais. O próximo, por favor. Se nós continuarmos como nós estamos, nesse mesmo ritmo, em termos de poluição do ar e mortes prematuras, nós teremos como a principal causa de morte prematura entre 2010, né, que já se foi, entre 2020 e 2050, a principal causa será o material particulado, ou seja, a poluição atmosférica. O próximo, por favor. Aqui é só o próximo. Aqui é o seguinte, todos já ouviram falar no IPCC, logicamente, né? Que é exatamente esse grupo de pesquisadores do mundo inteiro que faz uma revisão da literatura e utiliza modelos de projeção das mudanças climáticas. Então, esses modelos, eles vêm sendo aperfeiçoados todo ano, através desse grupo de pesquisadores. E o que nós temos é o seguinte, é que o Brasil, bom, em muitos municípios, seja da região centro-oeste, seja da Amazônia, da região norte, nós já temos um aumento acima de 2 graus. Mas nós deveremos chegar a um aumento em torno de 5 graus. É esperado que em 2050, principalmente a região centro-oeste, ela atinja a esses 5 graus. E se já está difícil hoje, a gente pode imaginar o que poderá acontecer. Então, aqui é um mapa do Brasil, né, mostrando as regiões que as projeções já mostram esse aumento de 5 graus em 2050. O próximo, por favor. O próximo, ele, além de mostrar a evolução das queimadas na Amazônia, ele está mostrando também a situação, né, dos brigadistas, que, além da intoxicação, eles estão expostos a queimaduras no pulmão. O meu colega que vai me suceder, o médico, ele poderá, inclusive, explicar um pouquinho melhor o que acontece com o pulmão, né, com o sistema respiratório, exatamente, dessas pessoas que chegam a se expor a uma temperatura altíssima. Próxima a essas queimadas, a temperatura do ar chega a 850 graus. A literatura aponta exatamente esses valores. O próximo, por favor. Então, o ideal é que a gente, por exemplo, trabalhe com a função pulmonar, que os serviços de saúde possam estar fazendo uma avaliação da função pulmonar. Isso aqui foi um estudo que nós fizemos na Amazônia, e esses gráficos, eles mostram claramente os picos, né, de poluição durante o processo das queimadas. E nós fizemos isso acompanhando escolares durante o período das queimadas e avaliando os efeitos na saúde humana. O próximo, por favor. Aqui foi o que aconteceu
Aqui foi o que aconteceu ano passado, né? Onde nós tivemos, 2019, nós tivemos o número de internações de crianças dobrado. No mesmo período de 2016, 2017, nós tivemos em torno de 1.500 crianças internadas na região da Amazônia Legal por problemas respiratórios. Ano passado, nós tivemos 5.000. Esse ano, nós ainda não sabemos, porque os dados de internação ainda não estão disponíveis na sua totalidade e de mortalidade também não. Mas eu espero que a gente consiga esses dados até outubro e possa estar dimensionando esse impacto à saúde. O próximo, por favor, já estou terminando, tá? Então, quais são os nossos desafios diante dessa situação? Não, nós precisamos da implementação de um programa de monitoramento da qualidade do ar em áreas urbanas compartilhada com as secretarias de saúde e ambiente, no âmbito da vigilância participativa com comunicação de risco para a saúde humana. Por que vigilância participativa? Para que a sociedade possa participar, ela tem direito a um ar limpo, para que ela possa saber o que significa monitoramento da qualidade do ar. Nós precisamos de fortalecimento de parcerias com as secretarias de saúde e ambiente dos estados e municípios. Precisamos urgentemente da inserção da saúde em todas as políticas. Não é possível que a agricultura não pense na saúde, o planejamento não pense na saúde. Nós precisamos dessa inserção, saúde em todas as políticas. Precisamos do fortalecimento da atenção básica. A porta de entrada para as questões de exposição às queimadas, à poluição atmosférica, é a atenção básica. Então, nós precisamos fortalecer a atenção básica. Nós precisamos desenvolver um programa de vigilância dos efeitos das queimadas para os brigadistas. Isso não existe. Eles estão pedindo, por favor, implemente esse programa. Nós precisamos de um programa de vigilância dos efeitos das queimadas para os grupos mais vulneráveis, os menores de 5 anos e a população mais idosa, e aqueles com doenças pregressas, porque eles também são os primeiros a exacerbar os efeitos das queimadas. Nós precisamos de um programa de saúde na escola, com parcerias com o MEC, com a inserção da temática da qualidade do ar para uma vida saudável. E precisamos de um programa de capacitação para os profissionais de saúde implementarem a vigilância participativa. Nós temos em todas as secretarias de saúde a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e em algumas nós temos a vigilância ambiental. Então, nós precisamos que essas vigilâncias se comuniquem, se falem e implemente ações para essa vigilância participativa. O próximo, por favor. Aqui é uma área nossa de estudos, no norte de Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, a gente não consegue enxergar, 5 metros, 10 metros à frente. É impossível. E respirando esse conjunto, né, de compostos perigosos. Bom, nós precisamos do fortalecimento da política ambiental dos países da bacia amazônica. Precisamos fortalecer a fiscalização, tanto do desmatamento quanto das queimadas. E precisamos de intervenções para que essas atividades não sejam livres, cada um faz o que quer. Não pode. Nós estamos vendo que todos esses impactos, essas queimadas, elas chegam em todas as áreas urbanas da região centro-oeste, região norte, parte da região nordeste, região sul e sudeste. Nós precisamos de uma sensibilização internacional da importância da Amazônia a um nível global. Eu acho que isso aí é o que está mais adiantado, mas a saúde planetária, ela precisa de uma ação, eu diria que global.
nós precisamos de pesquisas multicêntricas voltadas para as mudanças climáticas e o papel da Amazônia, porque a tendência, se nós continuarmos no mesmo ritmo, a tendência é piorar. E nós precisamos de integração de tecnologia, mudança climática, uso da terra, vulnerabilidade social e saúde e redução das desigualdades sociais no Brasil. O próximo, acho que acabou. Muitíssimo obrigada. Desculpa ter passado um pouquinho do horário. Aliás, acho que passei um pocão, né? Desculpa, hein, gente? Eu nem me dei conta do horário. Obrigada, muitíssimo obrigada. Doutora Sandra, eu agradeço imensamente por você compartilhar o seu conhecimento conosco, doar o seu tempo. Você tem uma ampla experiência aí com pesquisas lá ao longo de muitos anos sobre esse tema, a nível de Brasil. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E agora, pessoal, eu vou convidar o nosso segundo palestrante da noite, né, o doutor Edson, que enquanto a doutora Sandra fez uma explanação aqui sensacional, né, a nível de Brasil, sobre os impactos das queimadas a nível de Brasil, o doutor Edson vai trazer uma experiência a nível da nossa região, né, ele tem uma ampla experiência como médico, né, no estado do Rio de Janeiro, e agora ele atua aqui no município de Pinheiral. Então, ele vai trazer para a gente essas informações de como que essa situação fica a nível, né, do nosso município, né, da nossa região. Tá bom? Muito obrigada, doutora Sandra. Agora eu vou apresentar o doutor Edson. Pessoal, o doutor Edson é médico formado pela Unifeso em 75. Isso mesmo. Ele possui 45 anos de medicina. Tem ampla experiência como médico, atuando em plantão de emergência e cirurgias, além de atuação como diretor de diversos hospitais. Dentre os quais destaca a administração penitenciária, Hospital Portugal, no Rio de Janeiro, diretor também do campus Arco da Lapa, do curso de Medicina da Universidade de Estácio de Sá, e atualmente atua como diretor do Hospital Municipal de Pinheiral. Fique à vontade, doutor Edson, pode começar a sua explanação. Muito obrigado. Boa noite a todos aqui, os que estão presentes nessa live. Num dia especial, já que estamos falando de meio ambiente, no Dia da Árvore. Então, isso é mais importante, né? Mais um fator a ser levado em conta. Eu queria agradecer ao Dr. Marcos Fábio, que é o diretor-geral do campus, né? Do Instituto Federal do Rio de Janeiro, aqui no campus de Pinheiral, e a doutora Juliana Tostes, né? Nossa mediadora, que fez um agradável convite à minha pessoa. Não sou a pessoa ideal para isso, mas vamos tentar conseguir o que ela queira, né? Alcançar o objetivo dela. E é uma honra também estar aqui ao lado da doutora Sandra Com, né? Uma especialista da Fiocruz, e que disse quase tudo, né? Muito pouco sobrou para mim, mas ainda vou falar alguma coisinha, prometo não vai levar um tempo muito grande, né? Pode passar aí o início da apresentação, por gentileza. Muito bem, então o nosso assunto, né, é queimadas e impactos na saúde em um contexto de pandemia, do ponto de vista da saúde e principalmente da economia. Essas queimadas estão acontecendo, pode voltar atrás um pouquinho, por gentileza. Essas queimadas estão acontecendo em quase todo o Brasil e no mundo, né? Temos assistido queimadas na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos. Então, é um problema mundial, vamos dizer assim. Logicamente que nos interessa mais o que está acontecendo no nosso país, né? Muitas delas são provocadas pelo homem, como bem disse a doutora Sandra. Mas existem também uma combustão espontânea, raro, mas pode acontecer. Os impactos ambientais são imensos, como já disse a doutora Sandra, né? Nossas florestas, nossas nascentes de água, né? E até com a morte de animais e até seres humanos. Pode passar, por gentileza. No próximo, por favor.
Bom, as pessoas mais afetadas, a doutora Sandra já bem disse, né? O anterior, por favor. Isso, as crianças, como a doutora já disse, né, que são as mais suscetíveis, coitadas, porque os pulmões das crianças, né, não estão totalmente desenvolvidos. Então, qualquer diferença de ar ambiente, não é? Ou frio, ou falta de umidade, afeta muito essas crianças. Os idosos, por outro lado, os pulmões já estão cansados, vamos dizer assim, entre aspas. Também, então, ficam muito suscetíveis a essas doenças pulmonares devido às queimadas, devido à fumaça. Pacientes com doenças pré-existentes, como asma, bronquite, pacientes alérgicos, cardiopatas, como bem disse a doutora, que levam uma insuficiência cardíaca congestiva, que normalmente o indivíduo com problema cardíaco, ele já tem uma respiração dificultada. Então, se ele aspira uma fumaça, logicamente vai piorar muito. Os pacientes imunodeprimidos, o que são os imunodeprimidos? São aqueles pacientes que fazem quimioterapia para o tratamento de um câncer, né? Os pacientes com a síndrome de AIDS, porque são imunodeprimidos, né? E, então, são pacientes muito suscetíveis a isso, inclusive os pacientes com transplantes, que fazem uso do medicamento para deixar de serem imunodeprimidos, vamos dizer assim, né? Próximo, por favor. Bom, os fatores considerados. Isto acontece sempre nas piores épocas do ano, que é o inverno. O que acontece? O inverno, por si só, já é um problema sério para o sistema respiratório de qualquer um. Ele tem uma falta de umidade, uma diminuição da umidade, e é o frio, agregando, então, as fumaças tóxicas, que acontecem geralmente nessa época do ano, né? A proximidade com o foco, às vezes, é importante, sim, como bem disse a doutora Sandra, né? Os que mais sofrem aí, no caso das queimadas, de grandes queimadas, são os brigadistas. Claro, são a linha de frente, né? Eles estão ali perto do fogo, né? Levando a queimaduras severas do sistema pulmonar, às vezes queimaduras da pele, às vezes queimaduras irrecuperáveis. Mas também não significa que nós que estamos aqui longe, estamos nas cidades, longe das grandes queimadas, não vamos ter também problemas com essa fumaça. Como a doutora mostrou, essas fumaças, elas viajam quilômetros. Então, se você tem uma queimada, como está acontecendo agora no Pantanal, já atingindo, né, as grandes capitais. Bom, piorando a situação toda disso, veio esta pandemia da Covid. Isso foi quase que uma tragédia para o sistema de saúde público no Brasil, né? Pode passar, por gentileza. Próximo. Bom, aqui eu botei um quadro só ilustrativo aqui da nossa região, dos atendimentos mais comuns no nosso pronto-socorro, na referência exatamente nesse período, né? De julho e agosto, que pode estar associado às queimadas. Logicamente, nem todos são associados às queimadas, mas que pioram e muito, né? São os casos de cefaleia, de nasofaringite, de tosse, bronquite, dispneia e sinusite. Então, um total de 269 atendimentos só dessas doenças. Pode passar? Bom, quais são os recursos existentes? Vários recursos, né? Entre eles, os medicamentos, os exames complementares, a oxigenoterapia, a nebulização, uma máscara inalante em circuito fechado, espaçador e ventiladores. Eu vou falar de cada um desses aqui para que haja um entendimento melhor. Pode passar? Bom, o que nós observamos nessa época de inverno associada às queimadas, um aumento expressivo no gasto de medicamentos em torno de 20% no nosso hospital. Com o quê? Com broncodilatadores, orais injetáveis, que são, né, medicamentos que dilatam os brônquios para que haja uma respiração melhor. Antialérgicos. Os corticoides são anti-inflamatórios potentes. Além de soros. Isso custa também de seringas, agulhas, scalpes e outros, vamos dizer,
equipamentos necessários para o funcionamento de um pronto-socorro. Então, é importante ressaltar que há um aumento expressivo em torno de 20% nesse gasto. Isso para casos leves e moderados. Não estamos contando aí com problemas mais sérios de pulmão. Pode passar. O que são os exames complementares nesse período de inverno, seca e queimadas? A radiografia de tórax, né? Aquele raio-x de tórax. Você chega, às vezes, com uma dor no tórax, uma falta de ar, alguma coisa. Normalmente, durante o ano, sem ser nesse período de inverno e tudo, nós temos um determinado número de radiografias sendo realizadas. Sendo que, nesta época, nós temos um aumento de 20% nessas radiografias. As radiografias de seios da face, que são para ver a sinusite, a arginite, aumento de 12%. E aqui um dado mais importante, que é a tomografia computadorizada. Muito bem. Nesta época do ano, nós temos um aumento de 10% nestas tomografias. Com a Covid, houve um aumento de 30% na realização dessas tomografias. Por que eu estou mostrando isso? Porque, economicamente, para os municípios, foi uma total desarranjo, não é? Nos meios financeiros das prefeituras. A tomografia computadorizada não é realizada em todos os municípios do Brasil, muito pelo contrário. Municípios pequenos, assim como o nosso aqui de Pinheiral, nós não temos a tomografia computadorizada. A nossa sorte é que nós temos vizinhos, cidades maiores, que possuem esse tipo de exame. Mas muitos dos municípios do Brasil são muito afastados de grandes centros e ficam, então, com uma dificuldade muito grande de fazer este tipo de exame. Né? O que acontece? Às vezes, o sistema público de saúde consegue fazer esse tipo de exame, mas muitas das vezes ele está tão sobrecarregado hoje em dia que nós somos obrigados a comprar, entre aspas, este serviço numa rede particular. Daí o custo enorme que nós temos. Pode passar. Consumo de oxigênio, né? Que é aquele oxigênio que é usado para nebulização, que é usado no respirador, em alguma coisa. Nos meses mais quentes, sem as queimadas, o nosso consumo é de 1.620 metros cúbicos. Com os meses mais frios, com afetados pelas queimadas, ele vai a 1.883 metros cúbicos. Isso é um aumento de mais de 15% nos nossos custos. Pode passar? Próximo. Muito bem. Essa máscara era uma máscara que acho que a maioria das pessoas já conhecem, que é aquela máscara de nebulização simples. Você vai ao pronto-socorro, fica ali do lado do seu oxigênio, põe essa máscara, um broncodilatadorzinho, e ela é muito simples, barata, e resolvia o problema. O que aconteceu? Com o advento da Covid, esta máscara foi proibida de ser usada. Exatamente porque, como vocês podem observar, que há saída de gotículas por volta dela. E essas gotículas, se o paciente tem um problema na Covid, ele pode estar transmitindo para alguém que esteja do seu lado e até no ar ambiente. Então, isso foi um custo a mais, que nós vamos ver agora no próximo slide. O que aconteceu? Fomos obrigados a usar essa máscara inalante. O que acontece com ela? Se vocês podem notar, é a mesma máscara, só que ela tem esta bolsa, que é um reservatório, não permitindo que haja saída dos gotículas para o meio ambiente. Logicamente, né? Só em olhar, a gente já vê que o custo dessa bolsa é muito mais alto do que a outra inalação comum. Pode passar? Os espaçadores, alguém já deve ter, né, conhecido isso, os espaçadores. Esse aí do lado da direita é aquela famosa bombinha para quem tem asma, bronquite, alguma coisa. Foi criado esses espaçadores, que essa bombinha é introduzida neste aparelho para fazer, então, a aspersão do produto, com a máscara
ali, principalmente para a criança, que tem a dificuldade de usar essa bombinha na boca. Para isso foi criado esses espaçadores e foram adquiridos vários espaçadores. Pode passar? Bom, agora um capítulo à parte, que é dos chamados ventiladores, né? Ventiladores respiratórios ou chamados respiradores, tem vários nomes, né? Que são usados em caso, então, quando há uma insuficiência respiratória mais severa. No nosso hospital de Pinheiral, nós tínhamos 6 ventiladores, com uso maior neste período. Muito bem. O custo antes da Covid, você comprava um ventilador desse por 17 mil, 23 mil. Muito bem. Com o advento da Covid, isso foi aumentando de preço, foi subindo de preço. E hoje, você não consegue comprar um respirador desse por 55 mil reais. Muito bem. O nosso hospital, o nosso sistema de saúde aqui, né, ligados ao SUS, claro, aumentamos o número para 10 ventiladores. Graças a Deus, não, em nenhum momento até hoje nós tivemos que lançar mão desses 10 ventiladores. Estão sendo usados 5, 6, 4, uma variação desse nível. Mas o custo aumentou e muito. Pode passar o outro? O próximo, por favor. Aí então, gente, anterior. O anterior. O anterior é esse, por gentileza. Isso. Então, aí são os ventiladores pulmonares. Os 2 modelos que nós temos no hospital. Isso, os 2 modelos que nós temos no modelo, depois a gente volta atrás. Então, nós fomos obrigados a adquirir esses respiradores, né? Está aí os respiradores. Né? E como diz o outro, né? Viva o SUS! Viva o SUS! Ainda bem que nós tivemos um apoio grande, aliás, não nós, mas todos os municípios do Brasil tiveram um apoio muito grande, né, do Ministério da Saúde, que forneceu uma maneira da gente poder adquirir essa aparelho, que seria inviável, né, um município pequeno, ou os municípios pequenos do Brasil, voltamos. Pode passar o próximo, por gentileza. Próximo slide. Bom, esse aqui nós estamos mostrando a estrutura do nosso hospital. Essa foto aqui que vocês veem, a da minha esquerda, é a foto da nossa sala vermelha, que nada mais é do que uma pequena, são 2 leitos, aí, suficiente para casos normais durante o ano todo. Muito bem. Com a Covid, o que nós fomos obrigados a fazer? A criar uma outra sala, praticamente uma outra sala vermelha, né? Uma outra sala de UTI, para que houvesse a separação entre pacientes com Covid e pacientes sem Covid. Custos operacionais imensos. Além de termos que aumentar o número de funcionários, de médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de limpeza. Então, houve um recrudescimento muito grande nas nossas despesas. Pode passar o outro, por gentileza? O que fomos obrigados a fazer nisso tudo? Esse centro de triagem para a Covid.
que quem é aqui do campus já observou que está ali montado à frente do pronto-socorro. O que significa esse centro de triagem? Os pacientes suspeitos da Covid, eles são encaminhados para esse centro de triagem, para que não haja a contaminação das pessoas que estão sendo atendidas no pronto-socorro com outras doenças qualquer. Com isso, coloca-se custo a mais nos programas do SUS. Pode passar o último? Aqui uma mensagem que diga não às queimadas, a saúde agradece. Por quê? Vamos dizer, olha só, as pessoas ficam falando em queimadas em grandes proporções, em queimadas na Amazônia, queimadas aonde, mas não se esqueçam que a queimada que o senhor faz ali no seu quintalzinho, com aquelas linhas que o senhor reúne durante o dia e taca fogo, aquilo ali também representa um perigo muito grande. Não só para você, entendeu? Para a sua família que está ali na sua casa, para os vizinhos. Então, quando se diz diga não às queimadas, não é que eu estou pedindo para você não tacar fogo no morro e nem na floresta. Não coloque fogo em lixo, não coloque fogo em lugar nenhum. Porque, como vocês viram, os custos disso tudo saem do seu bolso. Quem paga isso somos nós, contribuintes. Então, o incêndiozinho que você vai causar também grandes problemas no seu bolso. Diga não às queimadas, a saúde agradece. Muito obrigado. Estou sem seu som, Juliana. Perdão, agora estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Meu microfone estava desligado, perdão. Eu agradeço ao doutor Edson aí pela explanação, por ter trazido essa experiência a nível do nosso município, das dificuldades que as queimadas, né, trazem para o nosso município, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Né? Então, ele trouxe uma experiência aí prática mesmo, mostrando dificuldade com equipamentos e custos relacionados a isso. Eu agradeço imensamente aí a sua contribuição e eu chamo agora também a doutora Sandra, porque agora a gente vai passar para a fase das perguntas. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, eu confesso, a gente não tem muito tempo para perguntas, mas eu vou tentar aqui fazer algumas perguntas que foram colocadas no chat e eu peço que vocês se sintam à vontade para respondê-las, tá bom? Pois não. Uma pergunta da Dani, a Dani Ambiental, que é a forma como ela se intitulou aqui. Ela diz assim: a ocupação dos respiradores com pacientes com Covid já interfere no atendimento de pacientes indiretos das queimadas? E as sequelas da Covid afetam os das queimadas? Vou fazer mais uma pergunta aqui e daí vocês respondem. Existe algum município do Brasil com trabalho pioneiro no monitoramento de queimadas e monitoramento de qualidade do ar? Podem falar. Muito bem. Bom, a questão dos respiradores, da pergunta, não houve sim, logicamente, um uso maior desses respiradores. Mas em nosso município, o que podemos informar é que não houve nenhum comprometimento do uso desses respiradores em pacientes comuns devido às queimadas. Né? Então, graças a Deus, felizmente, nós temos atuado sempre com uma margem de satisfação muito grande, né? Porque os nossos respiradores dão conta de todos os pacientes que necessitam. Essa situação de Pinheiral, né, doutor Edson? Mas deve ter muitos municípios que estão enfrentando dificuldade, né? Eu imagino. Sim, exatamente. Foi aquilo que eu disse, né? Eu estou trazendo a experiência nossa aqui. O que nós vemos e sentimos aí em todo o país
é que houve, né, um grande problema com os respiradores, né? Houve até falta de respiradores. Felizmente, a Covid está num patamar de estabilização. Não acabou, ninguém pense que já acabou a pandemia, que vai sair para a rua fazendo festa, entendeu? Que vai fazer aglomerações e que não use máscara. A Covid não acabou. Só vai acabar no momento que nós tivermos uma vacina para ela, né? Então, os municípios sofreram muito, alguns sofrem muito, né? Mas aquilo que eu disse, em região, na nossa região, né, nós nos saímos muito bem em frente a esta pandemia. Acho que a segunda pergunta tem bastante relação com a doutora Sandra, não é isso? Você quer que eu... Exatamente. Mas eu gostaria de parabenizar o doutor Edson, porque eu fiquei encantada com a apresentação e a organização do município em relação ao atendimento, tudo, sabe? Porque eu conheço vários municípios no Brasil que possivelmente tiveram muito mais recursos, inclusive, no município de vocês, e não funcionou dessa forma. Então, eu acho que essa transparência para a sociedade, seja local ou não, é extremamente importante. Parabéns, porque, olha, eu realmente eu desconhecia que esse município tem organização, tem planejamento e funciona. E viva o SUS mesmo. Viva o SUS. E funciona, doutora. Funciona assim, entendeu? Porque os recursos que vieram, todos foram investidos na saúde dos municípios, entendeu? Nenhum recurso foi desviado para alguma coisa, para nada disso. Entendeu? Aproveito a oportunidade de convidá-la a fazer uma visita aqui à nossa cidade e visitar o nosso hospital. A pandemia que eu vou visitar vocês. Tá bem, doutora. Obrigado. Juliana, peraí, foram 3 perguntas. Uma, se tem município que faz. Bom, o município, o Rio Branco, o município de Rio Branco, e tem outro município no Oeste também, eles implantaram os sensores, aliás, foi o Ministério Público, inclusive, que implantou os sensores de qualidade do ar e está funcionando. No entanto, principalmente com o pessoal da universidade. Mas a universidade, em nenhum local do Brasil, ela tem a missão de fiscalização. A universidade tem outra missão. Então, o órgão ambiental deveria estar fazendo a fiscalização. Sinceramente, eu não sei se está fazendo. Embora o Acre é um pouco o modelo do que eu vi agora apresentado pelo doutor Edilson, que funciona, a saúde funciona, pelo menos em Rio Branco, que eu conheço, mas a questão da qualidade do ar, eu diria que eles estão com 1 ano e pouco, mais ou menos, com esses sensores funcionando. Então, eu não sei se eles têm um programa já implantado, mas pelo menos tem alguns sensores que acusam a qualidade do ar e é coordenado pelo grupo também do CEMADEM. É uma parceria do CEMADEM, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Universidade Federal do Acre, Secretaria de Saúde, me parece que não participa, e a Secretaria de Meio Ambiente participa. É isso que eu tenho conhecimento. Não conheço experiência em outro município que não seja o estado de São Paulo. Tá? Então, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul está começando agora, mas não tem sensores, que seria o equipamento para medir o material particulado, não tem sensores suficientes. Então, você não tem um programa, você tem um acompanhamento do que está acontecendo. Qual foi a outra pergunta? Eu esqueci a outra, tem mais uma. Podemos considerar que não só o Brasil sofre o mesmo desgaste de outros países com campanhas de prevenção? Multas seriam uma solução para minimizar esse problema? Olha, eu acho que a multa, em algumas situações, ela até funciona, mas eu acho que não pode ser a principal ferramenta para... O que vai fazer isso mudar é a educação de um povo.
porque só com a educação, né, e com a consciência, com a conscientização dos direitos que você tem como cidadão, que você consegue mudar uma situação. A multa, possivelmente, ela funciona em uma determinada hora, em um determinado local, mas ela não vai ser uma política eficiente para realmente mudar uma situação. O que muda é a educação. Enquanto nós não tivermos educação de base eficiente, a gente não vai conseguir mudar a história do nosso país, infelizmente. Por isso a importância de espaços como esse, né, que a gente está tentando levar um pouco de conhecimento científico, né, de especialistas para a população, né, para que eles tenham acesso à informação, né, é muito importante, né, esse processo de divulgação científica e popularização da ciência. Só colocou várias outras perguntas aqui, eu estou selecionando por conta do tempo, viu, que eu sei que a Sandra tem horário, está quase... Uma bronca aqui, que eu nem sabia que estava me levando a bronca. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui, e aí a gente acha o encerramento, tá bom? Uma outra pergunta aqui foi que o que pode acontecer com o Brasil se ele não cumprir as metas do objetivo da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo que o Brasil é signatário da agenda? O que pode acontecer com o país se ele não cumprir essas metas? Então, bom, eu posso responder? Então, o Brasil ele sempre foi um exemplo internacional em relação a algumas convenções, né? Os ODS ele não é uma convenção, mas é um tratado que o Brasil assinou e aceitou. E o que acontece? Quando você faz parte de um tratado internacional ou uma convenção, como é o caso dos ODS, ou então da Convenção do Clima, bom, você recebe um recurso das Nações Unidas para você implementar aquelas ações. Não é? Se você não implementa nada, a tendência é que você, ao longo do tempo, você saia exatamente desse programa. Em termos de consequências, eu diria que mais severas, realmente eu desconheço. Não é à toa que o presidente dos Estados Unidos ele não assina nada e joga tudo para cima, né? Mas nós podemos ter benefícios, co-benefícios desses tratados internacionais através de formação de recursos humanos, né? Através de tecnologias, repasse de tecnologias. Então, é uma forma de nós avançarmos, de nós crescermos também. E vice-versa, porque eu vou te dizer uma coisa para vocês, o Brasil ele tem tudo para liderar um programa da América Latina, ele tem tudo para liderar um programa de ciências ambientais, um programa de saúde e ambiente de forma integrada, ele tem. A área médica é extremamente bem capacitada, a área de meio ambiente é capacitada. O que a gente precisa é integrar essas disciplinas e, ao invés de trabalhar de forma disciplinar, trabalhar de forma interdisciplinar. Ok? Está com o microfone fechado, novamente. Desculpa. Obrigada aí pelas suas considerações, doutora Sandra. Eu vou partir aqui para a última pergunta, que eu penso que vocês dois podem responder. A poluição de uma área queimada faz tanto mal à saúde como a fumaça de uma área industrial? Eu trouxe essa pergunta porque aqui a gente vive numa região, né, que sofre muitos impactos da CSN, né? Então, essa é uma pergunta importante de ser feita. E outra, se os compostos tóxicos da fumaça podem permanecer no nosso organismo por aproximadamente quanto tempo? Posso responder? Bom, pode, doutora. Em relação às queimadas, nós já conhecemos um pouco qual é a composição de uma queimada, né? Material particulado, black carbon, os gases como gás de efeito estufa, né? o monóxido de carbono, o NOx,
Nós temos a formação de compostos secundários, como ozônio e outros produtos. No entanto, o que acontece? Na atmosfera, como eu falei, essas reações químicas vão ocorrendo. Então, você tem uma composição no local da queimada. A 50 quilômetros, você já tem uma outra composição diferenciada, porque as reações foram ocorrendo na atmosfera. Em relação a uma fonte industrial, a mesma coisa. Que tipo de indústria você tem? Por exemplo, indústria de cimento, tá? Nós temos um projeto numa área de polo petroquímico. Então, tem uma termoelétrica a carvão, que a população fica desesperada lá no Ceará, porque é o tempo todo o problema respiratório. E por quê? Exatamente por causa do material particulado da queima do carvão, que é extremamente tóxico também, ele tem efeitos nas vistas, como a infecção bacteriana, porque o que acontece? A criança, que é uma área muito pobre, então ela está o tempo todo, porque como incomoda, coçando as vistas, com as mãos sujas. Não é que o material vai acarretar aquela infecção, mas com a mão suja, leva a vista. Então, aí você vai complicando uma reação a uma exposição aos poluentes. Então, depende do tipo de indústria. Por exemplo, a indústria de vocês aí, a gente sabe que tem substâncias, que tem compostos tóxicos. Eu não sei hoje quais são os equipamentos que eles estão usando para controlar essa poluição, mas no passado era muito sério o problema aí. Hoje eu não sei como é que está. Então, essa diferença, ela vai depender muito do tipo de indústria. Se você tem uma indústria que está liberando metais pesados, se você tem mais de uma indústria, se você tem várias indústrias, você tem várias reações ocorrendo na atmosfera. E outra coisa, a suscetibilidade humana é diferente. A responde diferente de B, que responde diferente de C. E como o doutor já colocou, as doenças pregressas e o estado de vulnerabilidade biológica dos indivíduos, não é? Se está fazendo um tratamento de químio, se tem AIDS, por exemplo, se tem alguma doença extremamente infecciosa, lúpus, por exemplo, tudo isso que depende do sistema imunológico, a resposta vai ser diferente. Então, você nunca vai ter uma população inteira respondendo da mesma forma um determinado tipo de exposição aos poluentes, seja de uma queimada, seja de uma indústria. E como o doutor colocou também, a questão das pequenas queimadas são extremamente importantes. Eu lembrei de um caso agora no Espírito Santo, que tinha uma garagem de ônibus bem antiga, numa determinada rua, e tinha um problema seríssimo de doença, né? De pessoas que já tinham DPOC, tudo isso, e nós descobrimos que eles queimavam os pneus, e a queima de pneu é extremamente tóxica, e isso acarretava problema para a população local. Então, depende do tipo de indústria que você tem, tá bom? Obrigada pela pergunta. Doutora Edson, você quer complementar? Não, só dizer que realmente eu gostaria de chamar muita atenção, enfatizar um pouquinho mais da conscientização do homem. Né? Isso que a doutora acabou de dizer, que essa fábrica aí, essa garagem que está tacando fogo em pneu, é uma fumaças mais tóxicas que existe, entendeu? É a fumaça de queima de pneu. Então, eu peço à população que se conscientize por duas maneiras. Primeiro, pelo lado da saúde, né? Porque ele está jogando fogo ali no seu matinho, né? Como eles chamam, na sua propriedadezinha, ele está causando mal para a saúde,
como eu disse, dele, dos vizinhos, e uma saúde no bolso dele, porque vai sair do bolso dele os gastos com a saúde pelo SUS. Só isso. Juliana, isso é extremamente importante, porque as pessoas acham que o custo não é delas, e é de toda a sociedade. Então, eu acho que o dia que nós tivermos uma sociedade consciente, né, dos seus direitos e deveres, é uma pessoa que muda, eu acho que muda. É isso. Eu agradeço imensamente aí pelas respostas de vocês, pela doação de tempo, de conhecimento. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Senão eu vou passar para a parte do encerramento. Vocês têm alguma coisa para dizer? Vocês já disseram tanta coisa, né? Mas para as pessoas se conscientizarem aí, 30 segundos para dar o seu recado para quem está nos assistindo. Vamos lá. Bom, é só agradecer mais uma vez, né, o convite feito à minha pessoa. Espero que tenha trazido um pouco, né, dos meus conhecimentos para brilhantar esta palestra e dizer da minha honra de estar ao lado da doutora Sandra Conco, uma grande especialista em meio ambiente e em saúde, né, porque ela falou mais de medicina do que eu. Né? Então, é uma honra estarem com vocês e estou à disposição para quando precisarem. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu teria uma pergunta para o doutor Edilson. Qual é o custo de uma internação para a pneumonia e qual é o custo de uma internação para o Covid? Diário, né? Custo dia. Com equipamento, com respirador, com tudo. Só para dar uma ideia, né, para o público. Sim, sim. Então, naquela sala que eu mostrei, né, que é a UI ali, que são pacientes mais graves, que já estão entubados e usando o respirador, né, o custo chega a ser em torno de mais ou menos, contando com tudo, né, vamos colocar aí até pessoal hora, material e tudo, tudo. Aí ali vai em torno de mais ou menos uns R$1.800 a R$2.000 diários. Na Covid, isso sobe para quase os R$3.000. Muitíssimo obrigada. Nada, doutora. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer vocês, conhecer a Juliana, conhecer o doutor Edilson, que foi um grande prazer, um grande aprendizado. A gente, né, fala um pouquinho, às vezes, mas eu nunca tinha realmente compartilhado uma fala onde essa situação tivesse sido colocada, e foi um grande aprendizado para mim. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Eu acho que essa noite foi uma noite onde a gente aprendeu muito, foi um debate muito rico, com experiências distintas, mas que trouxeram aí muitas informações importantes para todos nós, né? Eu espero, pessoal, que as sementes de conscientização, né, aqui lançadas hoje germinem e floresçam com a chegada da primavera, que começa amanhã. E que essas flores nos tragam bons frutos, assim, pois a gente espera que, de fato, né, as ricas informações trazidas, né, por esse debate, com a doutora Sandra e com o doutor Edson, contribuam para um processo de prevenção às queimadas, né, para que as pessoas se conscientizem, para evitar, né, que essas queimadas aconteçam e que nos causem tanto mal. Eu gostaria, então, de agradecê-los mais uma vez e a todos que nos acompanharam até o momento. E espero vocês na próxima segunda-feira para a nossa próxima mesa, que é História Socioambiental do Médio Paraíba do Sul. Obrigada e boa noite a todos. Espero que todos fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigado.